Olá, bom dia, paz seja com todos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida, amém? Mais uma manhã com Deus, que esse dia seja um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de bênção sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre todos aqueles que você tem orado, buscado, que o Senhor neste dia venha de encontro às suas necessidades, glória a Deus. Amém? E manhã com Deus, quando nós falamos de manhã com Deus, falamos de um tempo, né? De cura, tempo de restauração, tempo de bênção, tempo de alegria espiritual, amém? Manhã com Deus nos traz assim alegria espiritual, manhã com Deus nos traz bênçãos do Senhor. Então que você receba dessas bênçãos sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Deus abençoe. Eu quero juntamente com você nessa manhã compartilhar a palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 46 e o versículo 51, amém? Sejam todos bem-vindos aí, a Sandra já está aí, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Marcos, capítulo 10, versículo 46, fala assim para nós. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Amém? E aqui mais uma palavra, né? Uma palavra assim conhecida, uma palavra que nos leva para a vida eterna. Porque toda palavra de Deus, ela nos leva para a vida eterna, toda palavra nos liberta, toda palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos renova. Então essa é mais uma palavra para renovar, para nos libertar, para nos abençoar. Amém? Então sejam todos bem-vindos aí a participar desta palavra em nome de Jesus. É que fala, né, a história de um cego, né, o cego Bartimeu, você conhece essa história. E interessante é que todas as vezes que eu vou ministrar, todas as vezes que eu estou preparando a palavra, eu sempre vejo que aonde Jesus estava tinha uma grande multidão. E nessa palavra não é diferente. Aqui fala, ó, depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Então estava ele e os seus discípulos, uma grande multidão. E fala aqui, Marcos relata que à beira do caminho estava Bartimeu. Estava à beira do caminho, estava fora do caminho, à beira, encostado no caminho. Agora olha a situação, uma multidão daquela, aquele cego ali parado à beira do caminho, não estava nem no caminho que Jesus ia passar, estava à beira, ele estava de lado, estava encostado. Aí nós vemos assim como Jesus é maravilhoso, como ele nos enxerga, como Jesus enxergou aquele cego em meio àquela multidão. Nós vemos assim que Jesus ele se importa, que às vezes a gente pensa, poxa, eu tô aqui, eu tenho tantos problemas, tantas necessidades, são tantas coisas difíceis acontecendo na minha vida, né? E Deus parece que não está ouvindo o meu clamor, parece que não está me vendo, mas isso não é verdade, porque aqui, diante de uma multidão daquela, diante dos seus discípulos ao seu redor, que ficavam os discípulos dele tudo ao redor dele, não é mesmo? Ele enxergou aquele cego. Então nós vemos assim, né, que Jesus, ele enxerga, né? O Senhor Jesus, ele nos vê. O Senhor Jesus vê as situações, ele enxerga aquilo que nós estamos passando, não é? Porque ele estava ali e ele viu, né, a situação daquele homem, né? Jesus estava passando por Jericó, aquele cego estava à beira do caminho. Agora imagina uma multidão daquela, aquele moço, né, estava lá, talvez sentado lá na calçada, né, na beira do caminho, no meio de uma multidão, não era nem para ninguém enxergar ele ali. Mas Jesus enxergou, Jesus viu ele, né? Jesus viu ele, Jesus olhou para ele, como o Senhor olha para nós desta manhã. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa cegueira, né? Ele, literalmente, ele era cego, né, dos dois olhos, e devido a isso ele mendigava. Devido a essa cegueira, ele era um homem muito pobre, era excluído da sociedade. Devido a essa cegueira, ele era obrigado a usar uma capa para poder mendigar, para poder pedir esmola na rua. Então os romanos davam essa autoridade para ele, para pedir essa esmola, para usar essa capa, não é? E hoje nós vemos
que esta cegueira nas nossas vidas, meus amados, é a cegueira espiritual. Hoje a cegueira que temos é a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, ela é a pior cegueira que tem. Porque, na verdade, né, a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 4:4, fala assim: o Deus desta era, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, do descrente, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vemos aqui Paulo falar que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, mas não dos crentes, não daqueles que confiam no Senhor. Nós somos pessoas que confiam no Senhor. Nós somos aqueles que aceitaram Jesus e vivem na sua luz. Aqui fala que ele tirou um entendimento, né? Fez as pessoas ser cegas espiritualmente, o descrente, aqueles que não conhecem Jesus. As pessoas no mundo estão cegas espiritualmente, porque o Deus desse século tem feito isso, tem cegado as pessoas para quê? Aqui fala que é para que elas não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós não podemos, né, nos encaixar nisso daqui, nessa cegueira espiritual que o inimigo tenta trazer para a humanidade. Infelizmente, hoje, o que nós vemos é muitas pessoas dentro da igreja, pessoas que professaram a sua fé, talvez até você que está nos assistindo, né? Talvez eu, em algum momento na nossa vida, a gente acaba tirando os olhos do Senhor e acaba ficando cego pelas situações desse mundo, cego espiritualmente para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? A pior cegueira que existe, amado, é a cegueira espiritual. A pior cegueira que existe é a cegueira espiritual, porque ela nos paralisa, você sabia? A cegueira espiritual, ela paralisa o servo de Deus. A cegueira espiritual, ela nos faz viver uma vida de mendigo espiritual. Acaba a gente mendigando. Aquele cego de Jericó, literalmente, né? Ele ia ali na beira do caminho, ele estava à beira, ele não andava no caminho, né? Porque ele não tinha a luz de Jesus ainda, né? O inimigo estava cegando ele completamente, então ele estava à beira do caminho, né? E aquele cego, ele estava ali paralisado, né? Literalmente. E hoje, espiritualmente falando, isso acontece com a gente. O inimigo quer paralisar a nossa mente para que a gente fique cego espiritualmente e não veja as bênçãos do Senhor, né? Quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos ver as coisas espirituais. Você entendeu? Você só consegue ver as coisas do Espírito quando você está em Espírito. Mas se você estiver cego espiritualmente, você não consegue ver as coisas, bênçãos que Deus tem para nós. O Senhor tem muita coisa boa, mas muitas vezes a gente não enxerga porque estamos cegos espiritualmente. Quando estamos cegos espiritualmente, não conseguimos viver a vontade de Deus. Deus tem a vontade, tem um propósito dele nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar por causa da cegueira espiritual. A cegueira espiritual, ela faz a gente se acomodar, sabe? Viver uma vida de esmola espiritual, né? A cegueira espiritual, até marquei várias coisas aqui, ela não deixa a gente tomar muitas vezes decisões certas na nossa vida. Você entende? A cegueira espiritual, muitas vezes, ela se torna uma coisa assim, tão real na nossa vida, que acaba essa cegueira colocando uma capa, como aquele mendigo, né? Eu vou ler aqui para você, fala que, no versículo 47, né? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E aí o 50 fala: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Então nós vemos aí uma capa que acompanhava a vida, né, daquele cego de Jericó, né? Que capa talvez seja essa ali? A capa, uma capa de doença, uma capa de miséria, uma capa de esmola, uma capa que fazia ele lembrar que ele era cego, uma capa que fazia ele lembrar que ele não era nada, que ele não era ninguém, que ele não ia conseguir. Você entende? Então muitas vezes o inimigo lança essa capa espiritual sobre as nossas vidas, né? E essa capa, ela acaba nos paralisando, né?
Essa capa, ela acaba nos fazendo, ela nos cega para que a gente não veja as bênçãos do Senhor, as coisas maravilhosas que o Senhor tem para a nossa vida. Então essa capa, ela acaba cegando o nosso entendimento espiritual. Nós temos que ter essa inteligência espiritual, essa inteligência que vem do Senhor, através da palavra, a luz da palavra, para buscar para a nossa vida, não é? E muitas vezes não é isso que acontece por causa dessa situação espiritual, por causa dessa cegueira espiritual que nos faz viver uma vida de mendigo espiritual, mendigando, sabe, resto, querendo... a gente acaba vivendo do pior, e o Senhor tem o melhor para mim, para você, como Ele tinha para esse homem, né? Como Ele tinha para o cego de Jericó. Então ele estava ali à beira do caminho, né? E ele não pensou duas vezes. A hora que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, porque tem momentos que é momentos da gente clamar. É hora de você clamar, é hora de você viver o novo de Deus. Ele começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. E nós sabemos que Jesus atende a tudo. Jesus atendeu ao clamor dele, Jesus ouviu ao clamor dele, Jesus olhou, né, para aquela situação. Jesus olhou para aquela situação, e as pessoas falam aqui que elas tentavam paralisar o cego para que ele não clamasse. Cala a boca. Fica quieto, ele não vai te enxergar. Você não está vendo a quantidade de gente que tem por aqui? Ele não vai te enxergar. Mas diz que ele gritava cada vez mais, porque nós não podemos nos calar, amados, diante de situações. E muitas pessoas têm se calado, não têm buscado, não têm clamado ao Senhor. Nós temos que aprender a clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Você entende? Muitas vezes não é isso que nós fazemos. Nós paralisamos, nós deixamos a situação nos levar com pensamentos, muitas vezes, que não vêm do Senhor. É lógico, tem muitas pessoas vivendo pensamentos que não são de Deus, que o inimigo tem colocado. E a gente acaba dando ouvido a isso, tentando viver uma vida que o Senhor não tem para nós. Ele não tem. O que Ele tem para mim, para você, é o melhor. Ele tem o melhor para cada um de vocês nessa manhã que está nos assistindo, que está participando. Entendeu? Mas temos que clamar, como esse cego fez. Ele começou a clamar, ele começou a buscar, e o Senhor olhou para ele. Aí alguém disse para ele assim, Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Você entende? Então uma hora o Senhor olha como olhou para ele. Assim como olhou para ele, olha para mim, olha para você nessa manhã. Você entende? E a primeira coisa que aconteceu na vida desse cego de Jericó, a primeira coisa que aconteceu quando Jesus chamou ele largou a capa. Olha que interessante, ele jogou a capa de lado e foi até Jesus para viver uma nova vida. E muitas vezes essa capa está sobre as nossas vidas. A capa da incredulidade, a capa da falta de fé, a capa da pobreza espiritual, a capa da cegueira espiritual que não nos deixa enxergar aonde está o Senhor. Essa capa paralisa a nossa visão espiritual para que a gente não possa enxergar o que o Senhor tem de melhor todos os dias na nossa vida. Nós temos que renovar nossa fé espiritual, sabe, todos os dias pedir para o Senhor, para Ele abrir os nossos olhos espirituais, falar: Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, não nos deixe, né, as armadilhas do inimigo, as armadilhas de Satanás, né, nos enganar. Não podemos deixar o inimigo nos enganar. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, nós sabemos disso. Então é momento do quê? É momento da gente, sabe, clamar ao Senhor. E muitas vezes a gente acha que o Senhor não está te ouvindo, a gente acha que o Senhor não está nos vendo. Passamos por tantas situações, não é, amados? Tantas situações difíceis. Mas até hoje nós estamos aqui, você está aí, está firme na fé. E talvez você, né, que vai assistir ainda essa palavra ou está aí participando, não professe a sua fé ainda no Senhor. Então o Senhor quer tirar essa cegueira espiritual, porque aqui em 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus desta era, desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam. Para que não vejam o quê? A luz do Evangelho.
né, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que o inimigo quer? Paralisar a humanidade. Ele não quer que as pessoas venham para a glória de Jesus. Ele cega para que as pessoas não vejam a Deus, para que as pessoas não busquem o Senhor. Ele cega, né, os incrédulos, ele cega aqueles que ainda não professaram a sua fé em Jesus, para tentar paralisar mesmo, para eles não virem para o Senhor, para eles não enxergar a glória de Deus, como fala aqui, para eles não enxergarem a imagem de Deus, porque a partir do momento que eles começam a enxergar, a partir do momento que você começa a ver, que você começa a ter esse entendimento espiritual, você passa a ser imagem e semelhança de Deus. Você entende que nós somos imagem e semelhança de Deus. Para isso o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para ser imagem e semelhança. O Senhor nos fez para andar ao lado dele. E isso é um propósito para toda a humanidade. Todos são chamados. Todos são chamados. O Senhor tem misericórdia de todos. O Senhor ama todos. Mas diz aqui que o Deus deste século, ele cegou o entendimento de muitos para que não vejam, para que não enxergam. E infelizmente isso muitas vezes tem entrado dentro das nossas igrejas, tem entrado na vida do povo de Deus, tem cegado o povo de Deus para que não veja, para que não receba do Senhor. E nesta manhã o Senhor quer que você enxergue, né, as bênçãos dele, as maravilhas, aquilo que ele tem para você. E diz que ele começou a clamar, e aí ele lançou de si a capa, ele levantou e ele deu um salto. Então assim que ele teve aquele encontro com o Senhor, ele deu um salto de vitória, um salto de alegria, sabe? Ele teve bom ânimo, tem bom ânimo, né? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e ele foi falar com Jesus, ó. Você entende? Então nós temos que falar com Jesus. Jesus, estou passando por uma situação espiritual, minha vida espiritual está assim, não está bem, eu me sinto um mendigo espiritual, eu sinto que eu estou à beira do caminho, parece que eu saí do seu caminho esses dias, esse mês, esse ano, durante essa pandemia, eu não sei, parece que eu tenho estado longe dos seus caminhos, Senhor, me ajuda a voltar para o caminho, né? E aí você tem que lançar fora essa capa que te prende. Né? Que capa que prende você nesta manhã, neste dia, em todo esse tempo na sua vida? Talvez até do começo do seu evangelho até hoje, que você serve ao Senhor. Que tipo de capa nós temos estado na nossa vida? Que tipo de capa que nos prende? O versículo 51 fala, perguntou-lhe Jesus, o que você quer que eu te faça? Olha, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava, o cara cego, à beira de um caminho. Né, uma pessoa desprezada, vivia com uma capa de pedir esmola, de viver de favor dos outros. Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Você acha que Jesus não sabe o que você quer, o que eu quero? É claro que Jesus sabe, mas ele fez uma pergunta, porque ele quer ouvir você conversar com ele, entregar os seus problemas na mão dele, entregar as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Então ele pergunta para mim e para você nessa manhã, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça nessa manhã? Fala. E o cego ali olhou para ele, ele podia ter pedido tantas outras coisas. A gente tem tanta coisa, não é o que pedir? Nós temos tantas coisas para pedir para o Senhor. E isso até nos torna ansiosos, sabia? Isso traz ansiedade, tantas coisas que a gente precisa na vida financeira, na vida sentimental, amorosa, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida emocional. Eu não sei, são tantas coisas que a gente precisa pedir para Jesus que acaba que a gente nem pede nada. A gente fica tão ansioso, fala, o Senhor sabe. E taca tudo no plural ali, o Senhor sabe todas as coisas. Não, ele quer saber especificamente. Faça uma lista, fala assim, olha, eu preciso disso, disso, disso. Vai com calma, ele vai resolver a todas. Ele resolveu todas as questões desse cego de Jericó. Ele resolveu, né? O nome dele era Bartimeu, era filho de Timeu. O homem não tinha nem nome, nem identidade. Que às vezes nós perdemos a nossa identidade em meio a situações que nos levam. Tantas situações que te levam para algum lugar, tantas situações que me levam para algum lugar. E no meio dessas situações a gente perde nossa identidade, sem saber quem nós somos no reino. Nós temos que aprender quem somos no reino, amados. Não podemos, sabe, desistir no meio do caminho, fazer as coisas erradas no meio do caminho, tomar uma direção errada no meio do caminho. Não podemos. Nós temos que ter a direção do Senhor. É por isso que ele fala nesta manhã para mim e para você. Ele quer saber o que queres que eu te faça. O que você quer que ele faça? Então
fale para o Senhor nessa manhã, fala, Senhor, eu quero a bênção no meu casamento, talvez é isso que você está procurando. Senhor, eu quero uma saúde, eu quero vida e vida em abundância na saúde, no meu corpo físico. Toca no meu físico, toca nas minhas emoções que estão abaladas, estou entrando numa depressão, minha memória, minha mente está tudo desbaratinado, eu não consigo pensar uma coisa certa. Senhor, toca na minha mente, no meu espírito, na minha vida espiritual, quero desistir. Fala para o Senhor, para Ele você pode abrir o seu coração. Você não precisa falar isso para mim, nem para as pessoas ao seu redor, mas fala para Ele. Fala, Senhor, eu não tenho mais vontade de viver uma vida espiritual. Estou perdendo, sabe, o primeiro amor, não tenho mais vontade. Não, mas eu tenho, Senhor, eu sou firme espiritualmente, mas olha a minha vida financeira como que tá, olha a vida dos meus filhos, olha meu casamento, olha a minha situação ao meu redor. Você entende? Então o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? E é momento de você responder isso. É momento de você entregar para o Senhor esta causa, essa dificuldade que você tem vivido na sua vida. Vamos entregar nessa manhã. Amém? E o Senhor pergunta para mim e para você nessa manhã, o que queres que eu te faça? Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Que o Senhor assim te abençoe nesse dia. Que Ele venha de encontro às nossas necessidades. Amém, amados? Feche os seus olhos. Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta manhã, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, eu creio que é uma palavra que veio do Senhor. Muito obrigada. Eu peço a Tua visitação sobre a vida de todos que estão aqui, Senhor, nesta manhã, recebendo desta palavra, os que ainda vão receber. Muito obrigado. Que o Senhor venha de encontro à necessidade, que o Senhor venha tocar, Senhor, nas nossas vidas, Pai, a partir de mim, que toda cegueira espiritual, Senhor, caia por terra, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar aquilo que vem do Senhor. Nos ajuda a tomar a decisão certa, no momento certo, na hora certa. Nos ajuda a nos dar discernimento espiritual, para que a gente possa, Senhor, ouvir a Tua voz, meu Pai. Aquele cego, ele largou aquela capa, a capa da incredulidade, a capa que fazia ele sofrer, a capa que lembrava, Senhor Jesus, que ele não era nada, que ele não era ninguém, a capa que fazia com que o diabo colocasse peso e jugo sobre a vida dele. E nós queremos lançar toda a capa que nos prende diante do Senhor na cruz do Calvário, porque na cruz o Senhor levou, meu Pai, toda enfermidade, toda doença, toda situação de dificuldade, o Senhor levou na cruz do Calvário. Estamos aqui nesta manhã para pedir, Senhor, teu revestimento espiritual sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos espirituais. Derrama do teu sangue, nos dá cobertura espiritual, tira toda cegueira espiritual e não nos deixe, Senhor, a tomar decisões erradas. Que as nossas decisões sejam sempre no Senhor. O Senhor nos leve ao melhor, porque há caminho que aos nossos olhos parece certo, mas no final, Senhor, ele é caminho de morte, Senhor. E a Tua palavra diz em Salmos 12, versículo 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, eu o porei a salvo, a quem por isso suspira. E aqui estão esses, Pai, aqui ouvindo a Tua palavra, suspirando pelo Senhor nesse momento, neste dia. Então que o Senhor possa, Pai, se levantar a favor de cada um de nós que temos passado por tantas dificuldades, por tantas opressões. São opressão, Senhor, no trabalho dessa pessoa, é opressão espiritual, é opressão familiar, é opressão no local de trabalho. Que o Senhor tenha misericórdia, abre a mente, o entendimento, venha nos capacitar, nos ajudar, abençoar, Pai, a mente, a casa, a vida, a família de cada um aqui representados. Eu abençoo, Senhor, essas famílias, eu abençoo a cada um nesse momento e declaro um dia cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado por participar, maravilha, Jesus. E vamos ficar com essa palavra hoje. O que queres que eu te faça? É isso que o Senhor pergunta para você o dia inteiro. Fica com essa palavra aí. O que queres que eu te faça? Coloca diante do Senhor e você vai ver a resposta do Senhor sobre a sua vida. Um beijo no coração de todos que participaram. Divulgue essa mensagem, daqui a pouco vou pular no YouTube. Divulgue essa palavra, assista, participe, faz uma divulgação lá no YouTube, envia essa palavra, dá um like lá, dá um joinha, se inscreva lá no canal e é bênção para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, um excelente dia a todos.